Amado Padre Denis, nosso pároco e vigário forâneo, na pessoa do qual cumprimento todos os sacerdotes, os irmãos religiosos franciscanos dos pobres, nossa consagrada que veio com o Padre Paulo. Saúdo também o nosso prefeito Paulinho, sua esposa, primeira-dama Daniele, queridos membros e associados do Apostolado da Oração, crismandos, seus padrinhos e familiares, queridos internautas. Hoje é um dia belo para a nossa liturgia. Nós nos reunimos no altar para reafirmar a centralidade de Cristo na nossa vida, na vida da igreja, das nossas famílias. Quantas belezas nós temos ouvido nesses dias em que celebramos com o Papa o 10º Congresso Mundial das Famílias. Que riqueza esse dia, meus irmãos, que somos chamados a contemplar a teologia, a espiritualidade e a mística do Sagrado Coração de Jesus, rezando pelos nossos sacerdotes e agradecendo a Deus pela nossa igreja, agraciada pela Eucaristia, pelo sacramento do perdão, pelo sacramento da unção dos enfermos, que vem pelas mãos dos nossos sacerdotes. Quando se fala de coração, nós precisamos ter presente duas realidades. A compreensão pagã, mundana do coração e o que a Sagrada Escritura, a revelação divina, nos fala do coração. Nos nossos dias, o coração tornou-se para a nossa cultura moderna, pós-moderna, o lugar do sentimento e do sentimentalismo. E a gente fala de uma maneira poética do coração como lugar dessas fragilidades dos sentimentos. Mas não é essa a visão bíblica, teológica e mística do coração. Se nós olharmos a Sagrada Escritura e rezarmos com ela e deixar, sobretudo, o Antigo Testamento vir ao profundo de nossas almas, nós vamos perceber que a compreensão do coração no Antigo Testamento é algo do profundo do homem, daquilo que está no mais profundo do seu mistério, da sua racionalidade, da sua capacidade de acolher o indizível, o inefável, as realidades do mistério. Nós, seguindo o itinerário da Sagrada Escritura, compreendemos assim o coração. É o lugar do mistério, é o lugar da nossa identidade pessoal. E poderíamos dizer até o coração, nessa linguagem simbólica, figurativa, ele é a revelação do profundo do nosso eu, da nossa identidade pessoal única e irrepetível no universo. Cada pessoa é um mistério. O mistério que se compreende a partir do coração, do profundo, da consciência, da certeza da individualidade, da liberdade, da vontade e da inteligência. Biblicamente, o coração é esse cofre, esse depósito destas capacidades humanas maravilhosas que revelam que nós viemos de Deus, pois somente o animal humano, que tem uma alma imortal, criada por Deus, é capaz de ter essas qualidades, a inteligência, a vontade, a liberdade e, acima de tudo, a capacidade do amor.
O coração deve ser a ressonância do amor. E o amor, meus irmãos, não é um sentimentalismo. Por isso, quando nós escutamos nos programas, no cinema, nas novelas, vamos fazer amor, esse não é o amor bíblico, não é o amor do coração do homem e da mulher de Deus, e sobremaneira do coração de Cristo. Porque esse é um amor superficial, sentimentalista, que não agrega, meus irmãos, a grandeza daquilo que é a pessoa humana. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que nós não somos qualquer coisa. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos gente que está dentro de uma dinâmica do respeito, da ética, da vivência dos mandamentos, a moral. Nós estamos dentro do mistério. O mistério que dá sentido à nossa existência, esse mistério que vai ser profundamente estampado, revelado, manifestado de forma epifânica na cruz. Então, o nosso coração é esse mistério, é esse mundo interior nosso, que às vezes a gente nem conhece. Quantas vezes eu não sei o que sou? Eu pergunto, mas por que tenho essas inclinações? Por que esse sentimento estranho está dentro de mim? Por que essa angústia? Por que esse medo de algo que não está me ofendendo? Por que essa depressão? Por que esta angústia que me faz acomodar? A gente às vezes não sabe responder isso. Porque aí nós precisamos saber que nós viemos de onde? De Deus. Nós somos o quê? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Para onde estamos indo? Para aquele oásis que brotou do coração de Cristo ferido na cruz. A água e o sangue, que revela, meus irmãos, esse lago de amor, porque agora sim eu posso entender, a partir do coração de Cristo aberto na cruz, o mistério da minha vida. Porque aquela água e aquele sangue que jorra, que os padres da igreja veem ali na água o batismo, no sangue a Eucaristia, mas ali está esta enchente de amor, esse rio de água viva que vem, meus irmãos, do coração do Pai eterno, a quem Jesus entregou e direcionou toda a sua vida, porque ele diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Tudo que faço é por amor ao Pai. Então, se vocês me perguntam, mas qual o sentido desta água e desse sangue, eu diria, ali nós temos uma cachoeira de misericórdia que vem não do coração de Jesus apenas, mas do coração eterno da Trindade, do Pai eterno. O amor que escorre, a misericórdia que nos alcança. Isso é grandioso. O Sagrado Coração de Jesus nos leva a meditar sobre essas coisas tão belas e tão profundas. Nosso Senhor, que apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, mais ou menos como esta imagem que nós ostentamos nas nossas igrejas do Sagrado Coração, a gente vê o Cristo com o manto vermelho, que é o sinal do amor, da fortaleza,
desta aliança de Jesus conosco através do seu sangue, nós vemos um coração vermelho banhado em sangue, que escorre. E nesta imagem nós contemplamos esse coração cujo sangue escorre. Sinal da dor de Deus e de Cristo pelos nossos pecados. Há uma coroa de espinhos que circunda o coração de Cristo na imagem visualizada por Santa Margarida Maria, que mostra a paixão, a dor de Deus por causa dos nossos pecados. E em cima do coração a chama e a cruz, que recorda para nós que o amor de Deus é maior do que o nosso pecado, que a misericórdia dele ultrapassa os nossos julgamentos. Nós somos fracos, nós não compreendemos bem o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso ontem foi cometido lá no Paraná um assassinato de uma criança de 7 meses no ventre de uma menina de 11 anos, através de um aborto. O coração de Jesus sangra por causa dos abortos, que o aborto é uma ignomínia, é um infanticídio. Se tirar a menina através do aborto é tão complicado, é tão difícil, por que não tirar a criança viva depois do tempo? Os dois movimentos são os mesmos, tanto de tirar a criança morta, quanto de tirar a criança viva. Mas aí entra em cena as feministas, tremendas, algumas ricas. Entra em cena políticos importantes, autoridades, artistas, jornalistas. Eu ouvia um jornalista de uma rádio, que não me lembro agora, fazendo considerações sobre isso, que eu fiquei pasmo de saber que um homem daquele tem um microfone na mão para falar tanta besteira, tanta asneira, e projetar uma perseguição contra a juíza, que no primeiro momento deu um parecer negativo ao aborto por causa da idade da criança. Mas aí entra Ministério Público, entra as autoridades relativistas, marxistas, comunistas, a favor do aborto, que toda a ideologia marxista comunista, ela promove o aborto. Por isso é comum a gente escutar na televisão candidatos dizer: eu sou a favor do aborto como direito da mulher. Ninguém tem direito sobre a vida. E ali o coração de Jesus sangrou. Nós temos no Rio de Janeiro um padre maravilhoso e outro lá no Canadá, maravilhosos, os dois padres. Todos os dois não sabem quem são os seus pais. São vítimas de estupro. Mas as mães não quiseram abortar. Então, a criança que é concebida mesmo através do deplorável, do execrável crime do estupro, a criança não é culpada, ela é gente. Porque Deus respeita o movimento da natureza que Ele criou. Mesmo que a semente de um homem que estupra uma mulher encontre a semente da mulher e forma uma criança, Deus obedece à lógica da criação. Ninguém tem direito de matar. Sobremaneira, uma criança que está no seio da mãe. Eu fico pensando, como será o momento em que estas almas abortistas saírem do corpo? Aquele é o momento da morte. Morre, a alma sai para o juízo particular. Como será isso? Alguns santos tiveram visões que esses abortistas vão ver as crianças
cortadas, o mar de sangue, as crianças mortas. E o diabo rindo do outro lado: venha, eu sou o autor da morte, venha, porque vocês comigo provará a morte eterna. É o coração de Cristo que sangra. Somente Jesus, no seu mistério, na estampa do mistério do sacrifício na cruz, é capaz de dar sentido à nossa vida. Nós tínhamos milhares de médicos providas, sacerdotes aos montes, religiosas, agentes sociais católicos, tudo se colocando à disposição para ajudar. Psicólogos católicos providos para acompanhar aquela família, aquela menina, para que ela pudesse dar à luz. Se não quisesse o menino, já tinha muita gente disponível para acolher. Mas não vale o pecado. Esse é o mundo que tem um coração mentiroso. Esse discurso abortista que diz: tem que pensar na mãe, a mãe não pode sofrer. É o sentimentalismo mentiroso de um coração medíocre e enganoso. Já Platão dizia: os sentimentos nos enganam. E essa compreensão de um coração sentimentalista, ele é usado para justificar o aborto, para justificar a eutanásia, para justificar a separação, para justificar a ideologia de gênero, para justificar a destruição da família. Outro dia eu conversava com um casal, achei muito bonito, 37 anos de casados. Está no encontro de casais, um casal muito bom, 5 filhos, casal simples, de igreja, todos os 2 ministros da comunhão, num desses lugares aí do Brasil onde a gente vai no encontro de casais. E aquele casal me testemunhava: há 30 anos atrás, nós tivemos um grande problema no nosso matrimônio. Aí a nossa prima psicóloga fez uma terapia conosco e disse: o melhor de vocês é separar. Nós não ficamos contentes. Conversamos com outras pessoas que também disseram a mesma coisa: não, vocês separam. Todo mundo tem direito de ser feliz. É o coração mentiroso, sentimentalista. Mas aí o casal foi orientado a falar com o pároco. Um sacerdote novo, eles diziam, era o 7º ano do nosso casamento, numa crise terrível, e o padre tinha 7 anos de padre. E o padre nos levou para a Capela do Santíssimo. Olha que coisa bonita. Depois de escutar toda aquela crise, vamos rezar. Rezou o terço conosco, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida e de uma imagem de São José. E começou a falar de Deus para nós, da beleza do matrimônio, da santidade do matrimônio, da cruz no matrimônio. Foi bem naquela época que o Papa João Paulo II tinha falado disso, que o matrimônio tem uma beleza, porque ele tem cruzes e espinhos. E ali nos reconciliamos. Houve um perdão, houve uma compreensão, e o padre nos separou, confessou um, confessou o outro, e mais ainda, celebrou uma missa ali naquela capelinha da casa paroquial para nós, e nos deu a comunhão, e nós saímos dali renovados, curados para sempre. Casamento com crise não se resolve com conceitos, não se resolve com orientação de psicólogo não cristão, ou até mesmo o padre que fala: acho que é melhor vocês se separar. Não, o casamento em crise se resolve na santidade da acolhida do mistério. Em Roma nós tivemos um cardeal chamado Gronkolensky, um polonês,
que dirigiu o alto tribunal corregedor da igreja, a signatura apostólica. Esse cardeal tinha um zelo tão grande pelo matrimônio, e ali chegavam os casos de nulidade do mundo todo. E muitas vezes ele chamava os casais que estavam promovendo a nulidade do matrimônio, e após uma conversa e a oração, esses casais entendiam que o casamento tinha sido válido e que eles precisavam lutar pelo matrimônio. E se unia de novo. Isso é a beleza. Só o coração de Jesus faz isso. E este sangue, esta água, meus irmãos, que escorre como uma cachoeira de misericórdia do Pai pelo coração do Filho, na força do Espírito, vem até nós pelas mãos dos sacerdotes. O Padre é o amor do Sagrado Coração de Jesus, dizia São João Maria Vianney. E pelas mãos do sacerdote escorre as águas batismais e o sangue eucarístico e do perdão. O sacerdote é absolutamente necessário na igreja, pois assim quis nosso Senhor. Nem o Papa, nem os bispos, nem os cardeais podem decidir pelo fim do sacerdócio na igreja, porque seria atentar-se contra o direito divino dado por nosso Senhor. Então Jesus quis na sua igreja os padres. E é Ele que chama, é Ele que acolhe. E o sacerdote é chamado a olhar para o Sagrado Coração de Jesus. A nossa missão sacerdotal é servir a esse coração sacrossanto, a contemplar as gotas de sangue que caem desse coração ferido, que é a dor de Deus pelo pecado da humanidade. A humanidade está apodrecendo no pecado. O pecado possui um salário, que é a morte, como diz São Paulo. E aqui entra em cena o bom e santo sacerdote. O sacerdote piedoso, honesto, que busca configurar-se sempre a Cristo. Ele vai servir a esse ministério da compaixão, de trazer as almas que ferem o coração de Jesus para o fogo do amor, para sair das paixões, sair do sentimentalismo, do vazio, para entrar no mistério do Sagrado Coração. O padre olha a coroa de espinho no coração de Jesus e entende que ele também é coroado pelo mundo com Cristo na cruz, porque o mundo não compreende o ministério do padre. O mundo não entende. Nem os padres, nós mesmos não somos capazes de compreender a profundidade do nosso ministério. E São João Maria Vianney vai dizer, olha, se você compreender, você vai morrer. Não de susto, mas de amor. Infelizmente, nós padres não damos conta de compreender nesse mundo a grandeza do nosso ministério. E o padre justo e santo, mesmo não compreendendo a largueza, a profundidade, a extensão, a grandeza do seu ministério, ele vai entender na hora da sua morte. Eu vi um bispo morrer na minha frente. É uma cena que eu nunca esqueço. Um bispo santo, Dom Alano Maria Dunadé, bispo emérito de Porto Nacional, que morreu em dezembro de 1986, 85, 86, não me lembro agora. Eu estava passando ali e chamaram, vamos rezar. Aquele bispo com um olhar simples, idoso, pobre, numa cama tão pobre, num quarto tão humilde. Ele que era filho de família abastada na França, descendente da condesa, não sei das quantas, morrendo ali pobre,
com um olhar tão bonito, e ele fez o gesto que queria a cruz no seu peito. Então alguém trouxe a cruz, o crucifixo, colocou no peito do bispo. Nós começamos a cantar o ofício da Santíssima Virgem, que amanhã nós vamos lembrar o seu Imaculado Coração. Alguém trouxe a vela bonita e colocou na mão, e nós fizemos a oração de entrega de um coração sacerdotal santo. O que esse homem viu depois saiu do corpo? Cristo, com seu amado coração sacerdotal, o acolhendo. Na glória ou no paraíso? Esse é o nosso caminho. E eu quero dizer aqui para os meus queridos padres, também pelos padres da nossa diocese, por aqueles sacerdotes que porventura acompanham essa celebração, que não há nada nesse mundo que se equipare à missão do padre. Quando a gente vai nos cartórios para fazer os procedimentos de documentos, eles perguntam qual a sua profissão. O sacerdócio não é uma profissão, é uma missão. O padre é um servidor do mistério. Ele serve aquilo que ele ama, mas que ainda nem compreende. Feliz a alma que diante de um padre confessa os seus pecados com fé e contempla a mão do padre levantada e dizendo: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando uma confissão bem feita na frente de um sacerdote, pode até o sacerdote não ser santo, mas que esta oração da absolvição acontece, o padre traça o perdão, naquela hora o inferno treme, Satanás se contorce, geme de ódio, porque o demônio odeia a confissão e odeia os padres que atendem às confissões. Não há algo que pague esse momento. Bem aquele momento em que o padre se encurva como bom samaritano sobre o enfermo para ungí-lo nas mãos e na cabeça, com óleo da força interior para bem entrar no céu. Não há, meus irmãos, nada que possa compreender o momento que o padre, estendendo as suas mãos sobre as oblatas do pão e do vinho, fazendo a oração da epíclese, invocando o Espírito Santo e rezando as palavras da consagração instituídas por Jesus. E a gente sabe, naquele tão singelo pão e naquele tão singelo vinho, agora a essência dessas oblatas foi transubstanciadas no corpo e no sangue do Senhor, atualizado o sacrifício da cruz. Agora a oferta ao Pai que a igreja faz através do sacerdote, da Santa Missa, lugar de amor, de louvor, de perdão e de adoração. Quão belo, meus irmãos, o sacerdote diante do jovem casal, orientando para o matrimônio, depois dando a bênção matrimonial, porque não é o padre que faz o casamento, mas os noivos, nas visitas, nos trabalhos, nas reuniões. Quantas vezes, às vezes, o padre até é humilhado, leigos que acham que sabe mais do que tudo, que não sabe, às vezes, nem respeitar a palavra do sacerdote. Mas é assim que o sacerdote compreende o sagrado coração de Jesus, que arde de amor por nós. Que o Imaculado Coração de Maria, a Santíssima Mãe dos Sacerdotes, nos ajude a nós, pobres padres, a compreender a nossa missão, o nosso ministério e a nunca desanimar com a cruz do povo e a nossa, que carregamos sobre os ombros. Que Deus abençoe os nossos padres, santifica-os
com a saúde do corpo e da alma, e abençoa os padres do mundo inteiro. Que a nossa igreja vença as crises, as tentações e as coisas medonhas desse tempo e possa nos levar ao céu pelas mãos dos sacerdotes. Amém. Aleluia.